Que igreja bonita! Eu não tenho aqui uma máquina para tirar uma foto de você, mas dá um sorriso de crente para mim, deixa eu ver. Se esse é o sorriso de crente, está ruim para o seu lado, hein? Dá um sorriso de crente para quem está do seu lado aí. Ora, não é de crente falso, não. Dá um sorriso de crente verdadeiro, de um crente abençoado, salvo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, justificado, redimido. Esse é você, diga, sou eu. Glória a Deus. Repete comigo assim, nós vamos falar hoje do tema do lançamento do jejum. Diga comigo, o poder de uma boca alinhada com Deus. Vamos falar tudo junto? O poder de uma boca alinhada com Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Qual vai ser o jejum desse ano? 21 dias sem reclamar. Já teve gente dizendo, eu prefiro ficar sem comer carne, eu prefiro ficar sem açúcar, eu prefiro ficar só no líquido, 21 dias sem reclamar. Vire para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa, 21 dias sem reclamar. Vou dar algumas sugestões. 21, hein? 21 dias sem reclamar. A campanha política começou hoje, é melhor você tapar os ouvidos, 21 dias sem reclamar. Não assiste futebol, 21 dias sem reclamar. E por aí vai. 21 dias sem reclamar. Vamos ministrar então hoje, nessa noite, o poder de uma boca alinhada com Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe, existe uma guerra que está acontecendo e acontece mesmo dentro de cada um de nós. E não é apenas uma guerra assim, que nos ares, no mundo espiritual, mas é uma guerra que está entre o seu coração e a sua boca. Repete, coração e boca. Porque todos os dias a sua boca dá voz a alguma coisa que está dentro do seu coração. Então o poder da sua boca, ele é tremendo quando essa boca, aquilo que você fala, está alinhado com a palavra de Deus. Então, assim, dentro de um dia como hoje, às vezes nós damos voz à fé, às vezes nós damos voz ao medo, às vezes nós damos voz à palavra e às vezes nós damos voz à circunstância. Então eu quero fazer uma analogia com você e dizer assim, é como se você tivesse o microfone na mão. Então eu tenho aqui o microfone, e esse microfone ele não fala sozinho, mas ele me dá o poder de amplificar aquilo que eu estou dizendo. Ele amplifica a minha voz, o som da minha voz, ele amplifica para que todos possam ouvir aquilo que eu estou falando, e eu estou falando aquilo que eu estou pensando. Então a grande questão aqui é a quem você está dando voz na sua vida, ou a quem você está entregando o microfone. O microfone da sua vida está sendo entregue a quem? A palavra de Deus lá em Lucas capítulo 6, versículo 45 diz assim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou, deixa eu repetir melhor, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você entrega o microfone, você está dando voz a quê? Aquilo que está acontecendo ao seu redor, diga circunstâncias, ou está dando voz à palavra de Deus. Então essa é uma escolha que nós fazemos. A quem nós damos voz? A nossa boca, ela está alinhada com o quê? Tem gente que acorda reclamando, que vai para o trabalho reclamando, que dirige o carro reclamando, que trabalha reclamando, que chega em casa reclamando, fala da falta de dinheiro, fala do filho que não se comporta, fala do casamento que está ruim, fala da doença, fala da porta que nunca abre, fala da crise, fala do problema, falam da montanha, e no final do dia falaram tanto, reclamaram tanto, que Deus parece pequenininho e todos os problemas da sua vida parecem grandões. Então tome cuidado com quem você está entregando o microfone da sua boca. 21 dias sem reclamar, é disso que eu estou falando. Sabe, toda repetição
Toda palavra repetida muitas vezes se transforma numa mensagem. Vira uma mensagem. Então nós precisamos pensar que tipo de mensagem nós estamos pregando a partir da nossa boca. Que tipo de mensagem nós estamos declarando a partir da nossa alma, da nossa mente, da nossa experiência. Porque existe a mensagem da circunstância e existe a mensagem do Evangelho. O Evangelho sempre será boas novas, e circunstâncias é aquilo que está em volta de você e todos nós. Vivemos cercados por circunstâncias. Então, assim, as circunstâncias às vezes diz para você, olha, não vai dar. Por isso eu falei do pastor Léo. Como é que Léo vai conseguir construir a casa dele e viajar para o Beto Carreiro, e eu já estou profetizando o Disney na vida dele? A Tati nem disse amém, todos nós dissemos, ela não quer ir, né? Ela não quer conhecer os outlets lá em Orlando, ela não quer ir, não. E como é que pode fazer isso? Porque as circunstâncias, elas dizem, não vai dar. Mas a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. É como se a Tati dissesse para o pastor Léo, assim, vamos para Disney. E ele dissesse, não vai dar. E ela dissesse para ele, olha, a palavra de Deus diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse que é loucura, mas o que a palavra de Deus diz é que Deus escolhe as coisas loucas da vida para confundir as sábias, escolhe aquelas que não são para confundir aquelas que pensam que são. Então a circunstância diz não dá, mas a palavra diz que tudo você pode naquele que te fortalece. A circunstância ela diz acabou, mas a palavra diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. As circunstâncias estão dizendo que não existem saída, mas a palavra de Deus sempre nos conduz ao triunfo em Cristo. Hoje nós estamos só começando, são 21 dias sem reclamar, 21 dias sem murmurar, sabe, isso é muito importante, nós precisamos decidir, diga, eu tomo uma decisão, que nenhum fato terá autoridade maior do que a verdade da palavra de Deus na minha vida, nenhum fato terá, nenhuma circunstância terá autoridade maior do que a verdade da palavra de Deus na minha vida, sabe, fé não é negar que existe uma montanha, fé é olhar para a montanha e decidir quem terá a palavra final na sua vida. Pode ter uma grande montanha perto de você, interferindo na sua vida, seja lá qual for o nome dessa montanha, mas você não vai ficar falando, olha como aquela montanha é grande, olha como aquela montanha é alta, olha como aquela montanha é intransponível. Você vai declarar a palavra de Deus como a palavra final na sua vida. Por isso nós não devemos reclamar. 21 dias sem? Porque a reclamação, irmão, a reclamação é o estilo de vida da incredulidade. Vamos voltar ao texto. 1 Coríntios 10, repetindo. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe, Paulo quando escreve aos Coríntios, ele está se remetendo à história de Números. Mais especificamente a partir de Números 14, 15, 16, 17, até 21. Todo esse texto eu não vou ler com vocês, obviamente não vai dar tempo. Mas, naquele tempo, houve grande murmuração no meio do povo. E eles chegaram a um ponto da murmuração que eles disseram para Moisés assim, por que nos fizestes subir do Egito? Por que nos tiraste da escravidão? Era melhor ser escravo, era melhor ficar debaixo do jugo daquele império do que viver aqui e, segundo o pensamento deles, morrer nas mãos dos inimigos. Os caras foram escravos e Deus trouxe eles com mão poderosa, tirou do Egito com poder, com aquelas pragas todas, vocês conhecem a história, trouxe eles pelo deserto, abriu o mar, eles pediam água, Deus dava água, pediam comida, Deus dava comida, pedia carne, Deus dava carne, Deus fornecia tudo aquilo que era necessário, mas quando eles chegam na entrada da terra da promessa, porque Deus, ele se move a partir das promessas que ele faz. Então cada um de nós precisa ter clareza, revelação de que existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu estou falando uma, mas existem mais de 7.000 promessas, mais de 7.000, sabe? Todas essas promessas são destinadas a você. E agora nós vamos entender por que muitas das vezes nós estamos dando voz à incredulidade ao invés de dar voz à fé. Nesses 21 dias que nós vamos viver dentro desse período de jejum, serão 21 dias sem reclamar. Eu estava pesquisando e diz que o jornal da faculdade, uma faculdade europeia de psicologia, diz que em média
são necessários 66 dias para que alguma coisa se transforme num hábito. Então existe uma história que em 21 dias se forma hábito, não é verdade. Então, sim, em média 66, mas dependendo do hábito que você precisa formar, pode ir de 18 a 254 dias. Existem hábitos mais difíceis, existem hábitos mais fáceis. Então, de 18 a 254 dias. Um dos mais difíceis, pastor Jefferson, é o hábito da academia. É aquele que você já prometeu um monte de vezes e não consegue cumprir. Então, se demanda você ficar quase um ano insistindo, até que aquilo se forme um hábito e você seja um camarada igual o Daniel Neves, assim, ó. A gente vai viajar para o Chile, chovendo, frio, nevando, e onde é que ele está no final do dia? Na academia. Não vou nem dizer onde é que eu estava nessa hora, né? Mas na academia não era, garanto para vocês. Então é o hábito. Eu estou dizendo isso porque em 21 dias não vai mudar a sua vida. Mas você precisa ter uma clareza de Deus, que na sua boca precisa ser emprestada para a palavra de Deus e não para aquilo que está em volta de você. O povo, ele olhou para a situação. E assim, eu até compreendo o povo. Por quê? Porque a situação deles era de medo. Fala, medo. Medo. Eles mandaram os espiões lá para a terra da promessa, e quando os caras voltaram com um relatório. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, cuidado com os relatórios. As pessoas dão relatórios baseados na experiência delas, no ponto de vista delas, e isso nem sempre corresponde ao pensamento de Deus na palavra. Então cuidado com relatórios que você escuta. Não é bem assim, pode ser que não seja bem assim. E eles ouviram aquele relatório negativo, e no relatório dizia, olha, a terra é muito boa, é muito bacana, a promessa é boa, mas lá tem gigante, fala gigante. Lá tem cidades fortificadas, diga fortalezas. Lá tem um inimigo poderoso e numeroso, diga lá tem inimigo. E disse assim, nós perto deles não passamos de gafanhotos. Esse foi o relatório. E o povo ficou com medo. O medo destravou naquele povo uma reação de incredulidade. E a incredulidade na promessa de Deus levou o povo a murmurar. Diga, reclamar. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, 21 dias que podem mudar a sua história. 21 dias. A reclamação de um único dia mudou a história daquele povo. A palavra da bênção na sua boca, ela pode mudar o seu destino, ela pode mudar a sua história, mudar os seus ambientes, aonde você vive, mudar os seus relacionamentos. Sabe, eles voltaram dizendo que era impossível. E quando eles diziam que era impossível, eles estavam dizendo o quê? Que a promessa de Deus não era real, não era factível, não era palpável, não havia como eles vencerem. Então parece que essa incredulidade, e quando nós damos voz à incredulidade no nosso coração e falamos isso, declaramos isso, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Não à toa lá em Romanos capítulo 2, Paulo diz assim, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não vai se tornar infiel porque alguém não acredita nele. A fidelidade se mantém além da capacidade do ser humano acreditar. E Deus ficou chateado com aquele povo que murmurou, porque a murmuração do povo dizia, Deus não vai fazer, Deus não pode fazer, Deus não pode nos levar para essa terra, mas é o mesmo Deus que tirou do Egito, uma potência de nação muito maior. É o mesmo Deus que conseguiu abrir o mar, é o mesmo Deus que tirou a água da rocha, que transformou a água amarga em água doce, e que fez todos aqueles milagres no deserto. Oh meu Deus, traz revelação para nós, porque Paulo está escrevendo isso aqui para a igreja, e está citando o exemplo lá do Antigo Testamento, dizendo, eles não tiveram condição porque eles murmuraram. Então, se nós voltarmos ao texto, Paulo diz em 1 Coríntios 10, ele diz, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Afinal, quem é esse exterminador? Esse exterminador é o diabo. E ele se fortalece na murmuração, ele se fortalece na reclamação, ele se fortalece nesse tipo de ambiente. E assim, quando você declara essa palavra de murmuração e de reclamação, nada mais, nada menos você está fazendo do que fortalecendo o diabo na sua vida. Agora entenda, existe uma diferença entre lamento e murmuração. Lamentar é lamentar uma situação. Você vai pegar o Salmo de Davi e vai ver ele lamentando muitas vezes.
mas todas as vezes que ele levanta um lamento da sua dor, do seu problema, da crise que ele está passando, no final, sempre ele vai concluir o pensamento dizendo que confia no Senhor, confia na graça do Senhor, confia no poder do Senhor para ser liberto pela parte de Deus. Então, lamento, murmuração é descredibilizar aquilo que Deus está fazendo, descredibilizar a promessa que Deus fez sobre a sua vida. Em dado momento, ele fala da serpente, né? As serpentes abrasadoras no deserto, porque o povo murmurou, e morreu muita gente. Acho que 23 mil pessoas morreram por causa da serpente. Quem é a serpente? Ela representa o diabo, é o destruidor. Ele vem exterminar, ele vem matar, roubar e destruir. E ele se fortalece na nossa vida por causa da murmuração, da reclamação contínua e persistente. Como eu disse antes, toda murmuração e toda reclamação persistente se transforma numa pregação, da pregação que está dentro da sua boca. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz assim: nem deem lugar ao diabo. Vamos repetir? Então, convenhamos que é possível dar lugar ao diabo. Como é que se dá lugar ao diabo? Reclamando. Vire para quem está ao seu lado. Não reclame. Não reclame. Diga a 3 pessoas, não reclame. Diga isso, não reclame, não reclame, não reclame, não reclame. Sabe, quando a gente reclama, nós geramos ambientes. A reclamação, ela gera ambientes. Ambiente de divisão, ambiente de amargura, ambiente de mentira, ambiente de acusação, ambiente de incredulidade, ambiente de murmuração. Por isso o diabo é chamado de acusador. Ele vem agir justamente quando nós criamos e damos legalidade para ele. Então, toda vez que a sua boca acusa a Deus de não cuidar de você, você está usando a sua boca de acordo com a linguagem do acusador. Preste atenção nisso. A reclamação, ela transforma o problema em protagonista e transforma Deus em coadjuvante. Vou repetir. A reclamação transforma o problema, a circunstância em protagonista e vai transformar Deus, colocar Deus como mero coadjuvante nesse negócio. Nada de bom acontece na minha vida, nada dá certo para mim, eu nunca tenho dinheiro, meu casamento nunca vai mudar, eu nunca vou conseguir ir para Beto Carreiro e terminar minha casa. Não que Léo fale isso, não fala. É só um exemplo, né? Meu filho não tem jeito, meu casamento não dá certo, eu não consigo fazer, minha célula não cresce, essa igreja não muda. Cuidado, vire para quem está ao seu lado e diga, cuidado. Pergunta para uma pessoa que está perto de você. Para quem você vai emprestar o microfone? O que vai sair da sua boca? Você vai dar voz na sua vida. Para quem? Para quem? O pensamento, sabe, nem tudo que você pensa tem que ser dito. Tem umas pessoas aí, de manhã eu chamei de pi, mas agora está gravando, eu não vou fazer isso. Embora as pessoas gostem de polêmica, né? Mas tem pessoas por aí que se gabam de dizer assim. Ela escolheu sentar do seu lado, já era. Tem pessoas que se gabam por aí, eu falo tudo o que penso, e acha que isso é uma grande vantagem. Não é. Isso é um pensamento tolo. Nem tudo que passa pela sua cabeça, você precisa falar, precisa sair pela sua boca. Imagina todas as coisas que passam pela cabeça do Jean. Os pais dele não aguentam. Não vai ter, a Juliana não vai aguentar. Ninguém vai aguentar. Nem tudo que você pensa, você tem que falar. Vire para quem está ao seu lado e diga, cuidado. 21 dias, sem reclamar. Então o pensamento, às vezes, ele diz assim, vai dar errado. Mas a fé responde, você não vai receber o microfone. O pensamento diz, não tem saída. E você diz, você não vai receber o microfone. O medo diz, você vai perder.
Mas você responde, não vai receber o microfone. Não vai ter microfone. Não vai ter. Não adianta. Não tem como. Durante os próximos 21 dias, nós vamos aprender a tirar o microfone da incredulidade e entregar o microfone para Deus. Quanto entende comigo? Diz amém? Amém! Sabe, Deus não gosta de ser infamado. Infamar é tirar a boa fama de alguém. É difamar, desacreditar, falar de modo que mancha a reputação dessa pessoa. Daí vem a palavra infâmia. Infâmia, da mesma família, significa desonra, vergonha pública, má reputação. Então, na Bíblia, a ideia pode aparecer ligada a falar mal, trazer vergonha, desprezo ou mau testemunho sobre alguém ou sobre algo. E você sabe o que acontece com uma pessoa que infama a promessa de Deus? Pergunta para quem está ao seu lado, você sabe? O que acontece com uma pessoa que infama a palavra, a promessa de Deus? Vou dizer para você, Deus pega a promessa e passa para outro. O povo de Israel, aquela galera que foi inflamada e infamada por aqueles espias, primeiro os espias morreram de praga, os 10. Josué e Calebe receberam promessa e os outros 10 morreram de praga, por causa do discurso, da língua. E todo o povo ele disse assim, olha, tudo bem, Moisés, eu não vou acabar com todo mundo, não vou mandar peste, eu vou acabar com todo mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nenhum desses aí, de mais de 20 anos, que viram o que eu fiz no Egito, vão entrar na terra da promessa. Ou seja, Deus pegou a promessa daquele povo e passou para outro. Tinha uma canção mais ou menos antiga, aqui do pessoal da Nova Vida do Alcântara, que diz assim, que não passe de nós o teu Espírito, que não seja dado, que não se levante alguém, outra geração, que vá avante, que cumpra em mim o teu querer. A reclamação faz a promessa passar para outro e você perder a vez. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Faça uma declaração comigo assim, diga, eu não darei voz à murmuração na minha vida. Vamos mais uma vez? Eu não darei voz. Sabe, a gratidão é a linguagem da nova aliança. A gratidão, repete, a gratidão é a linguagem da nova aliança. Vamos ver uns textos bíblicos aqui, eu não vou gastar muito tempo, porque de fato não tenho. Mas Efésios 5, 18 a 20 diz assim, e não se embriaguem com vinho, por isso leva a devassidão, mas deixem-se, repete comigo, deixem-se encher do Espírito. Afasta de vocês as coisas que conduzem à devassidão e permita que o Espírito Santo encha vocês. É o que Ele quer, essa é a vontade dEle, encher cada um de nós com o Espírito Santo. E o que você precisa? Deixar. Fala, deixar. Quantos deixa o Espírito Santo encher a sua vida? Só deixa. Não precisa fazer muita coisa, não. Mas mesmo assim ele dá aqui uma bula, dá um plano, dá um projeto para você. O versículo 19 então diz assim, como é que o Espírito Santo vem? Olha só, diga assim, falando entre vocês. Qual tipo de conversa que você tem com os seus irmãos? Fala sobre o quê? Olha o segredo. Gosta de um segredo? Crente adora segredo, né? Eu quero dizer uma coisa para você, é segredo, tá? Não conta para ninguém não, hein? É só para você, hein? Se isso funcionar direitinho, todo mundo está sabendo. Mas com coisa da palavra de Deus nunca funciona, não sei porquê. Se eu contar outra piadinha do Jean aqui, todo mundo vai sair falando por aí, vai fazer até meme dele, a figurinha do Jean que roda por aí. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Versículo 19 diz assim, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos lá? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. 20. Dando sempre, diga sempre. Em todas as situações. Graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu aplaudir no final, tem mais. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu queria falar sobre isso lá no reencontro, mas não vai dar. Só um toquezinho aqui. O versículo 6 diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como é que você recebeu Jesus?
Pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, do mesmo jeito que você recebeu Jesus, você precisa continuar a viver. Viver pela fé. Não é pelas suas obras, não é pelo seu comportamento, é pela sua fé. Quando você olha para Jesus, você é transformado. E você precisa acreditar que você é justificado. Se você viver pela fé, o seu comportamento vai mudar, a sua vida vai mudar, o seu testemunho vai mudar, todas as coisas vão mudar na sua vida. Então o versículo 7 diz assim: então estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, repete comigo, crescendo em ação de graças. Louvor, graças a Deus. Um outro texto muito conhecido, Filipenses 4:6. E não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, diga em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ações de graças são a linguagem do Espírito Santo na sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Essa vocês sabem de cor. Em tudo, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a gratidão não é simplesmente uma boa educação que você aprendeu dos seus pais, ou no curso de educação aqui, na excursão na igreja, no curso para novos crentes. Gratidão é uma declaração de fé. Quando você dá graças a Deus, você está falando, está estabelecendo uma declaração de fé no Senhor. Sabe? Isso é muito extraordinário. Quando você consegue dizer assim: pai, a circunstância ainda não mudou, mas a minha opinião a respeito do Senhor também não mudou. Isso é fé. A fé não diz obrigado porque eu estou doente. Não, não, não. A Bíblia não manda chamar doença de bênção. A fé diz assim. A fé não diz assim, obrigado pela tragédia. Não. A gratidão bíblica não chama o mal de bom. A gratidão chama Deus de bom no meio da calamidade. A situação está ruim, mas Deus permanece bom. Deus permanece fiel. Então existe uma diferença muito grande entre aquilo que Deus faz e aquilo que o diabo faz. Sabe, então em todas as circunstâncias, repete comigo, todas as circunstâncias, Deus continua bom. A conta chegou e você não tem dinheiro, mas Deus continua sendo o provedor, não mudou. O diagnóstico chegou, mas Jesus continua sendo o Senhor. A porta se fechou, mas Deus continua dirigindo a minha vida. Alguém foi embora, mas Cristo continua comigo. Eu ainda não vi, mas a promessa permanece fiel. Por quê? Repete comigo, porque quem prometeu é fiel. A questão não é nem a promessa, é quem fez a promessa. Ele é fiel. Sabe, Hebreus, o autor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, no capítulo 10, versículo 23, ele diz assim: guardemos firme, diga firme, a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Por que eu vou guardar firme a confissão, a declaração, aquilo que sai da minha boca, aquilo que merece um microfone? Talvez você nem acredite na promessa, mas você precisa saber de uma coisa: quem fez a promessa é fiel. Que seja todo homem mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. Então, na verdade, a força que nós temos na nossa confissão repousa sobre Jesus, é tudo por Ele. É a fidelidade naquele que fez a promessa. Meu Deus, traz revelação para nós. Vamos ver dois exemplos rapidamente de Jesus. No capítulo 6 de João, você sabe que Jesus estava diante de uma multidão de mais ou menos 15 a 20 mil pessoas, e ele disse para Filipe: olha, vai lá e dá comida para essa gente toda. Ele já sabia o que ia fazer. Aí André aparece para ele com um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e a fala dos discípulos era: mas o que é isso para tanta gente? Se nós tivéssemos 200 denários, 200 dias de trabalho de um trabalhador, não seria suficiente para comprar comida. Onde é que nós compraríamos comida mesmo se tivéssemos dinheiro? Nós estamos no meio do deserto. Olha as falas, sempre falas negativas. Então Jesus pega aqueles 5 pães, que a princípio é nada, e faz uma oração.
Me ajuda, por favor. Vamos fazer aqui uma dinâmica. Pergunta para quem está do seu lado. Se você tivesse que alimentar uma multidão com 5 pães, estou falando de 15 mil pessoas. Pensa aí num estádio de São Januário cheio. 15 mil pessoas. Calma, Dudu, eu sei que é 19 que vem de lá. Não precisa brigar comigo. Mas é para parafrasear, para mostrar. E 15 mil pessoas. E você tem 5 pães e 2 peixinhos. Que oração você faria? Pergunta para quem está do seu lado. Você ia pular, rodopiar. Senhor, multiplica, multiplica, multiplica. Aí abrir a tampa e ver se multiplicou alguma coisa. Aí, nada. Não foi a oração que Jesus fez. Jesus pegou aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos, levantou a mão para o céu e disse: muito obrigado. Eu te agradeço. Eu te dou graças por esses pães e por esses peixes. Pegou aqueles pãezinhos e falou para os discípulos: vamos lá, garçom, pode entregar para eles. Sentados, todos comeram e no final sobrou 12 cestos. É o poder da gratidão. Se você não soubesse o final da história, você dizia: Jesus é doido. Ele devia ter pedido para multiplicar. Mas ele sabe alguma coisa que nós não sabemos. E é exatamente isso, o poder da gratidão. Muito obrigado. O que isso significa para mim? Significa que amanhã é segunda-feira. Significa que dia 15 foi ontem. E significa que tu tem conta para pagar. Mas talvez você não tenha o dinheiro para pagar suficiente. E você vai orar: Senhor, se você é um empresário, você vai orar: Senhor, manda que aqueles devedores, como é que chama, paguem aqui a dívida que tem com a empresa, que as notas sejam pagas. Senhor, manda cliente para a minha loja, manda cliente para eu poder fazer o meu trabalho. Senhor, abençoa o pastor assim: Senhor, desata Satanás, eu amarro o poder do demônio para que os dizimistas possam entregar os dízimos, os ofertantes entreguem suas ofertas, e aí faz a oração. Por quê? Porque segunda-feira você está... Senhor, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor me deu. Eu te agradeço. E eu sei que é o Senhor. Como é que diz lá Filipenses 4,19? O meu Deus, segundo, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Merece o microfone. Quem diz amém? Amém. Pois é, irmão. O microfone precisa ser dado para a promessa, para a palavra. Isso é fé. Você é um homem, uma mulher de fé, justificado pela fé. Você foi salvo por Cristo Jesus através da fé, pela graça. Continue vivendo debaixo da fé e não na sua própria força. Oh, meu Deus, traz revelação para nós. Em João capítulo 11, uma nova circunstância se apresenta diante de Jesus, e agora talvez até mais difícil, porque tinha um morto de 4 dias que estava lá no sepulcro, e uma pedra rolada na frente, e ali tinha todo mundo, um monte de incrédulo para ver o que Jesus ia fazer, a pedra na frente, o morto estava lá dentro da sepultura, o cheiro era ruim se tirasse a pedra, já estava apodrecendo, e todas aquelas situações juntas, aquela coisa toda junta, aquela problemática toda, o choro, e Jesus, ele olha para o céu e diz assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Se a gente estivesse lá e olhasse, o que isso significa? O que tem a ver? A gente esperava que ele fosse dar uma palavra, consolar a família. Não fica triste, na casa de meu pai tem muitas moradas. Isso ele falou em outro momento, para a gente que estava viva. Mas ele não disse nada disso, ele levantou as mãos, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Mas Lázaro continuava morto. E Jesus agradecendo. Agradecendo quando? Diga assim: antes da manifestação do milagre. A gente gosta de agradecer, né? Eu te agradeço, Deus. Então a gente agradece depois que Deus se lembra. Não tem nada de errado, claro que a gente vai agradecer. Mas a verdadeira gratidão
é aquela que é manifestada para Deus antes do milagre acontecer. E quando Jesus terminou de agradecer, ele mandou tirar a pedra. E aí começou a deixar as pessoas assim: a irmã está cheirando mal, tira a pedra. Lázaro. E saiu lá o Lázaro, né? O teatro para essa coisa é bacana, né? Sai a múmia toda, toda enrolada lá. Reclamação é a reação da alma ao que os olhos estão vendo. Botou aí para mim? Vamos repetir juntos? Reclamação é a reação da alma ao que os olhos estão vendo. O que os seus olhos estão vendo? É isso que faz você reclamar. É o comportamento do seu marido, é o comportamento da sua esposa, é o comportamento do seu filho, é a sua situação no trabalho, é a situação política do país, é a vida, é o tempo, é o trânsito. Tem sempre um motivo, uma razão para a gente reclamar. E reclamação sempre é a reação da nossa alma a que os nossos olhos estão vendo. Mas o que é a gratidão? Vamos dizer, de novo, mais bonitinho. Gratidão. Então, quando vier o pensamento, porque o pensamento vem, você não tem como controlar. Ele vem. Vem. O diabo ele tem o poder de soprar pensamento na sua cabeça. Ainda coloca esse pensamento na primeira pessoa. Ele não diz assim, você é incapaz. Ele coloca o pensamento e diz, eu sou incapaz. Então, quando esse pensamento vem, não tenho dinheiro suficiente, troque esse pensamento por, Pai, obrigado porque o Senhor é a minha fonte. Obrigado porque até aqui nada faltou. Obrigado porque o Senhor me dá sabedoria e capacidade. Meu filho está dando trabalho, troque. Pai, obrigado pela vida do meu filho. Obrigado porque sua palavra está operando nele. Obrigado porque a graça do Senhor o alcança. Meu casamento está difícil, Pai. Obrigado pela minha família. Quem pode agradecer a Deus? Oh, meu Deus, uma palavra de gratidão. Sabe, nós precisamos nos recusar a usar a nossa boca para amaldiçoar aquilo que Deus está nos dando. E pior ainda, muitas das vezes nós estamos usando a nossa boca para amaldiçoar, para murmurar e para reclamar justamente daquilo que nós pedimos a Deus. A minha mulher orou muito para eu casar com ela. Como é que ela pode agora ficar reclamando? Se ela levantar, tu segura ela aí, hein? Como é que pode ficar reclamando? Pediu tanto. Essa semana ela colocou um monte de louro na comida. Eu falei para ela assim, pô, mas tem um cheiro de louro aqui. Botei só 2 folhinhas. É? Você está reclamando de tudo. Eu? Grande risco de vida. Se eu aparecer de manga comprida e gola fechada num dia de calor, pode contar que tem mancha roxa. Não amaldiçoe aquilo que você mesmo pediu. Tu pediu tanto para Deus para uma empresa e agora fica reclamando porque não dá nada certo. Pediu tanto para Deus um filho, agora está reclamando que o filho é rebelde. Pediu tanto esse emprego e agora reclama que o emprego é ruim. Pediu tanto essa vida e agora fica reclamando da vida que deu. Oh, meu Pai, aprenda a agradecer, diga gratidão. Oh, meu Deus, dê um microfone para gratidão e você vai ver que a sua vida vai mudar. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, 21 dias. Sem reclamar. Mas você precisa aprender uma coisa, troque, fala, troque a reclamação pela gratidão. Como é que eu faço isso, pastor? Você faz isso confessando a palavra de Deus. Fala confissão. Sabe, a confissão é exatamente o momento em que a fé encontra uma voz. A voz da fé é a confissão daquilo que você crê. Nós jamais, nunca devemos dar um microfone para ampliar a voz da murmuração ou da reclamação. Jamais infamar aquilo que o Senhor tem nos dado. Sabe, a nossa voz precisa dar, o microfone precisa ser dado para a voz da gratidão. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim, considerai atentamente
o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isso aqui é maravilhoso, porque necessariamente o autor não está dizendo para nós considerarmos a promessa em si, ou a circunstância, ou a situação. Ele está falando para nós considerarmos com muita atenção o nosso apóstolo e sumo sacerdote da confissão. Como é que é o nome dele? Jesus. Nós olhamos para ele, para a fidelidade dele, para a obra consumada dele, para a obediência dele. Você não pode faltar o reencontro. Irmão, siga, se você me permite dar um conselho. As pessoas não gostam de conselho, ainda mais conselho de pastor, mas se eu permite dar uma ideia para você, não deixe de ir no reencontro. Vai ser revelador, transformador na sua vida. Crie expectativa. Então, considerar atentamente a Jesus. Eu falei a semana passada, você não é o último morangozinho que tem lá no deserto, não. A vida cristã não diz respeito a você, ela diz respeito a Cristo. Cristo é o centro. Então nós consideramos a Cristo e não a nós mesmos. A relevância que você tem, ela só começa a acontecer quando você está em Cristo. E o convite de Jesus para as pessoas que estão sem Ele é assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, estão cansados de viver a vida pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. Vem para mim você que não aguenta mais a religião, vem para mim você que não aguenta mais lutar sozinho, vem para mim você que está cansado, vem para mim, porque quando nós estamos nele, nós temos relevância. Lá em João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Entenda uma coisa: sem mim, vocês não podem dar fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa nenhuma. Agora, a recíproca, né? O retorno é verdade. Com ele nós podemos todas as coisas. Por isso, Paulo diz lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que... É o discurso. A boca fala o que está cheio o coração. Mas é verdade também que quando você repete uma palavra, muitas vezes, com fé, o seu coração ele vai ser controlado, dominado por aquela palavra, por aquela declaração. Ela vai se transformar num reconhecimento de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 4, 14 diz assim: conservemos firmes a nossa confissão. Diga, ser firme. Ser firme é continuar firme confessando a palavra. Ao invés de você dar voz, dar microfone ao problema, continue confessando a palavra. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Vire para quem está ao seu lado e diga: sem... Vira para outra pessoa e diga: sem vacilar, não vacile, não oscile. Então, a grande confissão sempre será Jesus. Quer ver mais um texto? Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha só que bacana. Se com tua boca confessares quem? Nós temos que confessar quem? Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, Ele é o meu Rei, Ele é o amado da minha alma. Jesus, nós confessamos Jesus, nós cantamos para Jesus. Eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas músicas que são muito almáticas, né? É como se o autor estivesse cantando para ele mesmo, o problema dele, para a dor dele. Parece aquelas canções de dor de cotovelo, né? Do sujeito que está chorando o amor que perdeu. O nosso louvor precisa ser, a nossa canção precisa ser sempre direcionada a Jesus. Por quê? Porque Ele, Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, diga Senhor. E quando no nosso coração nós cremos, diga eu creio, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos... As pessoas confundem esse texto, mas eu vou explicar para você rapidinho. A palavra salvo ali não é salvo simplesmente do inferno, também é. Mas essa palavra é sozo, no grego, fala de salvação do inferno, de salvação da sua alma, da sua mente. Jesus disse assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Está sendo salvo. É salvo da pobreza, porque aquele que era rico se fez pobre, para que através da sua pobreza eu pudesse enriquecer. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando da riqueza de uma pessoa como um todo. A doença, salvo, é sozo, é salvo da enfermidade. Quantas vezes Jesus cura uma pessoa e diz assim: a fé te salvou. Esse salvou aí, a gente pensa: salvou ele, agora ele não vai mais para o inferno. Não, curou ele. A tua fé te curou. Então, quando nós confessamos Jesus como Senhor, diga: Jesus é o Senhor.
Mas agora no meio da tua circunstância, no meio do teu problema, no meio da tua crise, quando a dívida se levanta, quando o problema se levanta, quando a questão fica muito difícil, você precisa declarar para esse problema, para essa situação, para essa crise, quem é o Senhor da sua vida. Como é que é o nome dele? Jesus. Então, quando você confessa com a sua boca, você estabelece um padrão de Jesus como Senhor. Paulo diz que é o nome que está acima de todo nome. Nome esse que, ao ser mencionado, todos, diga todos, no céu, todos os anjos, querubins, sabe, arcanjos e tudo mais, todos que estão na terra, qualquer um de nós, e todos que estão embaixo da terra, qualquer um no mundo inferior, onde vive o diabo e seus anjos, todos se dobrarão e se ajoelharão diante dele e vão ter que declarar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todas as pessoas, seres espirituais ou não, vão ter que fazer a declaração de fé e de confissão diante de Jesus. A grande vantagem é que nós podemos antecipar isso e dizer que Ele é o Senhor. Amanhã eu vou ter que pagar o cartão do dia 15. Oh, meu Deus, mas o Senhor é o Senhor sobre a minha vida. O Senhor vai suprir a minha necessidade e essa é a promessa. Não conforme a riqueza dessa terra, mas conforme a riqueza do Senhor aí no céu. Você crê nisso? É assim que funciona. É assim que funciona. Teve um tempo para trás desse aí que eu estava passamos um aperto grande. Eu não fico falando aqui da minha vida para ninguém, eu falo da vida de Jesus. Essa é a minha função. Mas eu passei um aperto grande essa semana e não disse isso para ninguém. Nem para minha mulher eu falei isso, nem para os meus filhos. E no meio daquela semana, uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos, que vocês não conhecem, manda uma mensagem para mim e diz assim: pastor, eu quero entregar uma oferta, me dá aí o número de uma conta que eu vou arranjar um jeito de mandar uma oferta para você. Sabe, quando você tem a confiança que Deus vai suprir a sua necessidade segundo as riquezas dele, Ele vai fazer isso segundo as riquezas dele. Mas Ele usou uma pessoa, pois é, Deus sempre usa pessoas. Mas Ele diz assim: o ouro e a prata me pertencem, esse mundo é meu, a terra e todos aqueles que habitam nela, tudo pertence a Deus. Às vezes a gente luta tanto para ter alguma coisa, mas é tudo dele. É tudo dele. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: é tudo dele. Diga para outra pessoa: é tudo dele. Então, assim, a palavra precisa estar da nossa boca, é a palavra do nome de Jesus, aquele que está acima de todas as coisas. Quando você crê nisso, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Eu criei por isso, diga de novo, eu criei por isso, também nós cremos e por isso também nós falamos. Eu preciso falar daquilo que eu creio. Vire para quem está ao seu lado e pergunta: o que você crê? Quando você for para o reencontro e você vai, diga: eu vou. Eu não tenho dinheiro. Não, eu estou ensinando para você. Agradece a Deus porque você já está lá sentando naquela cadeira não tão confortável, cadeira da graça, que você vai ser ministrado lá pelo Espírito Santo. Pastor Léo, ele vai falar. Como é que é o tema, Pastor Léo? Quem crê certo, vive certo. Quem crê errado, vive errado. Então pergunta para quem está do seu lado: o que você crê? Por quê? Aquilo que você crê é aquilo que você fala. Aquilo que nós cremos é aquilo que nós falamos. Confessar a Jesus não é querer que Deus concorde com você, é você concordar com Ele. Simples assim. Então Deus diz, por exemplo, você, diga eu, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Qual a sua resposta? Eu sou, diga eu sou. Você é uma nova criatura. Qual a sua resposta? Isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você diz amém? Fala amém. Deus diz: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E você diz: eu creio. Fala eu creio. Isso. Você é mais do que vencedor. Você diz isso. Eu jamais deixarei você, nem te abandonarei. Deus diz. E você diz: eu creio. Isso é confissão. Mas a circunstância, você confessa a
palavra. A palavra da verdade, ela está acima da circunstância. Uma das palavras que Deus me deu para esse ano e que marcaram bastante a minha vida, no livro de Josué, no capítulo 1. Quando Moisés morre, Josué recebe a missão de conduzir o povo. Deus diz para Josué: seja forte, seja corajoso. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. O segredo, eu falei isso lá na 44, acho que semana passada. Ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, confessar a palavra. Vamos juntos? Ler, ouvir, meditar. A palavra de Deus, para quem faz essas coisas, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Impede você de fazer outras coisas, mas entenda isso, aprenda isso. Às vezes você lê e não consegue ter revelação, então você precisa do pregador. Graças a Deus que precisa do pregador, para ele poder trazer a revelação para você. Então leia, mas também escute. E aquilo que você escuta, aquilo que você lê, medite. Eu não sei meditar, sabe sim. E eu provo para você que você sabe meditar. Você tem um problema, quem tem um problema para resolver essa semana que está começando hoje? Olha só 3 ou 4 pessoas, os outros não tem problema nenhum. Graças a Deus, olha que essa igreja é de abençoado. E quando você tem um problema para resolver, o que você faz? Pensa nele. Pensa nele de dia e quando acorda de noite, pensa nele também. Seja qual for o problema. E você vai dizer para mim que não sabe meditar? Você está meditando no problema. Qual o segredo? Medite na resposta, na promessa. Isso serve para qualquer coisa. Quem me entendeu diz amém? Amém. Então a nossa confiança ela está em Jesus. Nós precisamos olhar para Ele, porque quando nós o contemplamos, nós somos transformados. Sabe, a Bíblia está nos ensinando que nós temos uma aliança melhor, uma aliança superior. Tudo aquilo que precisava ser feito por Jesus já foi feito. Nós temos todas as promessas. O que precisamos é confessar essas promessas, é declarar essas promessas sobre a nossa vida. Então a confissão, ela não vai produzir a obra consumada de Jesus. Ao contrário, a confissão, ela responde a uma obra que já foi consumada. Ela é a nossa reação a algo que já foi feito. Então, de uma maneira bem simples de entender, preste atenção. Diz assim, você foi salvo pela graça. Então a graça, repete comigo, a graça providenciou. A fé recebeu. A boca concorda. A gratidão celebra. Vamos novamente, a graça providenciou. Isso, a fé recebeu. A boca concorda. A gratidão celebra. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Eu quero desafiar você então nesses 21 dias a passar por uma reeducação espiritual na sua linguagem. Eu não estou falando aqui para você, não estou falando de pensamento positivo, embora é melhor ter pensamento positivo do que pensamento negativo, mas não é disso que eu estou falando, é uma reeducação espiritual. Durante 21 dias, não alimente a reclamação. Repete. Não alimente a reclamação. Quando você perceber que começou a reclamar, interrompa, nem termina a frase. Transforme a reclamação em gratidão. Vamos? Transforme a reclamação em gratidão. Para cada reclamação, encontre um motivo de gratidão. Substitua a circunstância pela palavra. Substitua a circunstância pela palavra. Isso. Descubra o que a palavra diz sobre aquela área e declare o que a palavra diz. Concorde com Deus acerca da sua família, das suas finanças, da sua saúde, da sua liderança. Fale a palavra em voz alta todos os dias.
como um mantra, não somos esotéricos, mas como um exercício de fé. Nós lemos ali, eu criei, por isso, quem não fala, não recebe. Declare, fale. Não recomece do zero quando errar. Repete. Não recomece do zero quando errar. Sabe, esse jejum não é uma competição para descobrir quem consegue ficar mais tempo sem reclamar. Não adianta você ficar disputando com a sua mulher, com seu pai, com a sua mãe, com o seu namorado, com o seu amigo, com a sua célula, quem fica mais tempo sem reclamar. Esquece isso, não é para isso. Não é uma guerra entre nós. Não. É treinamento, fala treinamento. Então, quando você percebe que reclamou, corrija, agradeça e continue. Não continue reclamando, continue agradecendo. Amém? Isso aí. O objetivo é chegar no final dos 21 dias com uma linguagem de fé e ação de graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então a pergunta permanece, nós vamos voltar lá no começo. Quem vai ter o microfone? Repete, pergunta para quem está do seu lado. Quem vai ter o microfone? Para outra pessoa, pergunta assim, a quem você vai dar voz? A quem você vai dar voz? Isso. Essa é a pergunta. Quem é que está usando a sua boca? O que está saindo da sua boca? A sua boca está falando a respeito das circunstâncias ou está falando da obra de Deus e do governo do Espírito Santo sobre a sua vida? Então, quando nós mudamos aquilo que nós falamos, nós estamos começando a mudar aquilo que nós alimentamos. Chegou a hora de tirar o microfone da incredulidade. Chegou a hora de tirar o microfone da murmuração. Chegou a hora de tirar o microfone do medo. Chegou a hora de colocar a palavra na nossa boca. Eu quero convidar você, diga eu. Todos vocês são convidados para juntos, como igreja, como Projeto Betel aqui na 17, toda a igreja, para fazermos juntos uma aliança de 21 dias, submetendo a nossa boca ao senhorio de Jesus. Quem aceita comigo esse desafio? Quem está desafiando? Eu desafio você a vigiar suas palavras a partir de agora. Quem aceita o desafio de substituir a murmuração pela gratidão? Diga, eu aceito. Quem aceita colocar a palavra de Deus na boca todos os dias? Diga, eu aceito. Quem aceita passar 21 dias recusando-se a fazer propaganda do problema? Quem aceita passar 21 dias fazendo propaganda da fidelidade de Deus? Aleluia. Vamos fazer juntos uma declaração? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vamos declarar assim: reclamação